Primeira curiosidade. Kirby foi nomeado em homenagem a um advogado da Nintendo. Kirby, o simpático herói rosa que pode engolir inimigos e copiar habilidades, tem um nome com uma origem bem curiosa. Ele foi batizado em homenagem a John Kirby, um advogado norte-americano. Nos anos 80, a Nintendo enfrentou um processo da Universal, que alegava que Donkey Kong era uma cópia ilegal de King Kong. A Universal queria barrar o jogo e ganhar dinheiro em cima dele. John Kirby defendeu a Nintendo brilhantemente e venceu o processo, provando que Donkey Kong tinha identidade própria. A vitória foi tão importante que salvou milhões de dólares para a Nintendo e garantiu a continuidade do sucesso do personagem. Como forma de agradecimento, a empresa não só deu o nome Kirby ao novo mascote, como também presenteou o advogado com um veleiro chamado Donkey Kong. Ou seja, além de marcar a história no tribunal, ele acabou eternizado no mundo dos games. Segunda curiosidade. Lara Croft quase se chamou Laura Cruz. A icônica exploradora Lara Croft, protagonista de Tomb Raider, quase teve um destino bem diferente. Durante os primeiros rascunhos da personagem, os criadores pensaram em uma heroína latina chamada Laura Cruz. O nome refletia uma ideia inicial de torná-la uma aventureira exótica, com origens mais próximas à América Latina, mas quando os desenvolvedores decidiram lançar o jogo para o mercado internacional, acharam que Laura Cruz poderia ser difícil de aceitar em países de língua inglesa. Então adaptaram o nome para algo mais britânico e fácil de lembrar, Lara Croft. A decisão foi certeira. Lara Croft não só virou um ícone dos videogames, mas também se transformou em um símbolo da cultura pop, estrelando filmes, quadrinhos e até sendo considerada um dos maiores ícones femininos dos anos 90. Terceira curiosidade. Mega Man quase foi vermelho em vez de azul. Quando a Capcom começou a desenvolver Mega Man, em 1987, o herói quase teve uma cor completamente diferente. Vermelho, mas uma limitação técnica mudou o rumo da história. O console NES tinha uma paleta de cores muito restrita e, curiosamente, o azul oferecia muito mais variações e tonalidades do que o vermelho. Isso significava que o personagem poderia ter mais detalhes visuais se fosse azul. Assim, Mega Man ganhou sua cor característica que se mantém até hoje. Além disso, o azul ajudou a diferenciá-lo de outros personagens da época, como Mario, que usava vermelho, e Sonic, que mais tarde também se tornaria azul. Essa simples escolha técnica acabou definindo a identidade visual de Mega Man e garantindo seu lugar como um dos personagens mais marcantes da Capcom. Quarta curiosidade. Crash Bandicoot era chamado de Sonic as Game durante o desenvolvimento. Nos anos 90, a Naughty Dog estava criando um novo mascote para o PlayStation. O projeto era tão ousado que a equipe brincava com um apelido interno, Sonic as Game. O motivo era simples. Diferente dos jogos do Sonic, onde a câmera era lateral. O jogo de Crash colocava a câmera atrás do personagem, mostrando literalmente suas costas enquanto ele corria em direção à tela. Esse estilo foi inovador para a época e deu ao jogo uma identidade própria. O apelido era apenas interno, mas refletia o objetivo do estúdio: criar um mascote carismático que pudesse rivalizar com Mario e Sonic. O resultado foi Crash Bandicoot, lançado em 1996, que rapidamente se tornou um dos ícones do PlayStation e até hoje é lembrado como símbolo da era dos 32 bits. Quinta curiosidade. Samus Aran foi uma das primeiras protagonistas femininas nos games em 1986. A Nintendo lançou Metroid, um jogo cheio de ação e exploração espacial. O jogador controlava Samus Aran, uma caçadora intergaláctica equipada com uma armadura poderosa. Durante todo o jogo, muitos acreditavam que o personagem era um homem, já que isso era o padrão nos games da época. No final, ao derrotar o chefão, o grande segredo era revelado: Samus era uma mulher. Esse plot twist surpreendeu os jogadores do mundo inteiro e quebrou um enorme estereótipo da indústria, que raramente colocava mulheres em papéis principais. Samus se tornou uma das primeiras protagonistas femininas fortes e independentes dos games, inspirando personagens futuras como Lara Croft e Aloy. De Horizon Zero Dawn, sua importância vai além do Metroid. Ela abriu caminho para maior diversidade e representação dentro dos videogames. Curtiu essas curiosidades gamers? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Comenta aqui embaixo qual delas você já conhecia e não perde a parte 5 dessa série cheia de segredos dos games.